Vamos de férias, mas sem antes lhe deixar sugestões para o seu verão. Livros, música e exposições fazem o cartaz de hoje do Ensaio Geral, em que começamos por visitar o renovado Museu Gulbenkian. Com mais luz e janelas abertas para o jardim, depois de obras profundas, reabre ao público este sábado o Museu Gulbenkian em Lisboa. A obra de renovação foi ao encontro do projeto original, explica ao Ensaio Geral o diretor Xavier Salomão. Diz: voltar ao museu é como voltar a casa. Espero que seja como visitar um velho amigo, mas ver esse amigo sob uma perspectiva muito diferente. Acho que isso acontece de forma muito literal, porque melhoramos a iluminação e as condições nas galerias. Todos os vidros que protegem os quadros e as vitrines são agora anti-reflexo. O sistema de iluminação é também totalmente novo. Temos sistemas mais avançados no que toca à legendagem e aos painéis informativos para melhorar a experiência do visitante. O museu está tal como estava, no sentido em que as secções se mantiveram as mesmas, mas na verdade reorganizamos a exposição da coleção de uma forma muito mais fiel ao espírito de 1969, quando o museu abriu. Não é uma réplica exata de 1969, mas vão ver o museu de forma renovada, ou seja, as pessoas que conhecem o museu há 20 ou 25 anos vão vê-lo de uma forma muito diferente. So people who have known the museum for the last 20, 25 years will see it in a very different way. Esta renovação, que durou quase um ano e meio, levou a equipa a pensar o museu como um todo. O diálogo entre a coleção do fundador e o edifício tornou-se algo mais orgânico e foram retomadas algumas cores e materiais originais. I think what is absolutely extraordinary about this specific museum is that Penso que o que é absolutamente extraordinário neste museu, em particular, é que a coleção é uma sucessão de obras-primas, mas o próprio edifício é uma obra-prima. Assim, temos uma combinação de arquitetura, coleção e natureza, porque o edifício foi sempre concebido em relação com a natureza. Por isso, podem ver-se os jardins da Fundação Gulbenkian de todas as janelas, de quase todas as galerias, e isso é muito importante. É um edifício de 1969, por isso o espírito tem de permanecer o mesmo de quando foi criado. Não podemos agora transformá-lo num edifício do século XXI. Simplesmente não é isso que ele é. Por isso voltamos aos materiais, às cores e à sensação que o museu tinha inicialmente. So we've gone back to the materials, the colors, the feeling that the museum had to begin with. Xavier Salomão fez questão de lembrar que herdou do anterior diretor, António Filipe Pimentel, esta obra de renovação que coincide com a celebração dos 70 anos da Fundação Gulbenkian. Centrado na coleção do fundador, o novo diretor quer tornar o museu um destino internacional. Acho que a coleção é o coração do museu e que as exposições e toda a programação devem estar relacionadas com essa coleção. Mas sinto que sou talvez mais ambicioso. Espero e estou a tentar ter projetos melhores, de maior envergadura e com o apoio da Fundação tentar fazer o melhor possível pelo museu e trazer projetos emocionantes e fantásticos para Portugal. Penso que o museu é o único no mundo, em termos da sua arquitetura e da sua coleção. Em termos de programação, penso que também podemos conseguir isso e tornarmos-nos num museu de referência para a Europa e para o resto do mundo, onde as pessoas vêm ver o que estamos a fazer. No Museu Gulbenkian, a partir deste fim de semana, o público poderá contar com várias visitas guiadas gratuitas e vai encontrar novas salas. Há uma nova sala de numismática que antes não existia e as pessoas podem pensar que as moedas são aborrecidas, mas na verdade esse foi um dos primeiros grupos de objetos que Gulbenkian colecionou e são realmente espetaculares. Trata-se, portanto, de uma sala pequena. Espero que as pessoas passem algum tempo lá a observar estes objetos, na sua maioria gregos e romanos, que são realmente espetaculares. E é isso que o novo diretor do Museu Gulbenkian sugere: várias visitas ao museu que guarda uma coleção de nível mundial. Paradoxically, it's a collection that doesn't have a single Portuguese object. É um paradoxo. É uma coleção que não tem um único objeto português e, no entanto, aqui é possível ver de tudo.
desde o Antigo Egito, à Mesopotâmia, ao Irão, à China, ao Japão, até todas as diferentes regiões da Europa. Acho que é simplesmente um tesouro incrível, por isso estou muito entusiasmado. Estou cá há apenas alguns meses, ainda estou a conhecer a coleção e a aprender com os meus colegas curadores. Acho que é um museu especialmente para o público local em Lisboa e em Portugal, que merece ser visitado repetidamente, porque não é um museu que se visita uma vez e se diz, já vi tudo. Incentivo sempre as pessoas a virem e a concentrarem-se apenas em algumas galerias. Basta virem ver as antiguidades, depois voltarem noutra altura para ver a secção da China e depois a secção Lalique. É essa a forma de desfrutar verdadeiramente do museu. A Xavier Salomão perguntámos se hoje encontrasse o fundador, o Sr. Gulbenkian, o que lhe gostaria de dizer. Acho que a primeira coisa era dizer-lhe obrigado. Além disso, teria imensas perguntas sobre a aquisição ou sobre por que razão ele comprou um objeto específico ou por que razão não comprou outro objeto. Esse tipo de perguntas adoraria fazer. Por um lado, sinto sempre que adoraria conhecê-lo e conversar com ele. Por outro lado, também gosto da ideia de não poder fazê-lo, porque de certa forma a magia mantém-se e é esta figura que é abrangente e que está sempre presente no museu, pairando como uma presença, mas que na verdade não está fisicamente lá. E isso, para mim, é muito interessante num museu como este. Este fim de semana, o Museu Gulbenkian terá entrada gratuita com horário alargado, sábado até à meia-noite, no domingo até às 8 da noite. Até 26 de julho vão manter-se as entradas gratuitas, mas com horário das 10 às 18 e encerramento à terça-feira. Se está de férias e está no Porto ou vai passar pela cidade, vale a pena visitar o Centro Português de Fotografia, onde vai encontrar até 30 de agosto a exposição da fotógrafa Viviane Maier. Durante décadas, a par do seu trabalho como ama, Viviane Maier dedicou-se à sua paixão de fotografar. No Porto vai encontrar cerca de 140 fotografias que espelham o olhar de uma mulher que retratou a vida cotidiana das ruas, mas não só, explica Rui Pereira. Esta exposição no Porto traz depois também a infância, traz o formalismo, a fotografia a cores, os retratos e também uma outra secção que a maior parte das pessoas também reconhece que são os autorretratos e que é parte fundamental do trabalho da Viviane Maier. Ela foi ama a maior parte da vida dela, nunca estudou fotografia, foi sempre amadora e o que temos perante nós quando visitamos esta exposição é algo de extraordinário para alguém que não estudou, não sabia nada de fotografia, mas que quando estamos ali vemos que tinha uma sensibilidade, um amor pela fotografia que nos surpreende. Vemos alguém que nos traz detalhes, que nos traz pormenores, que nos traz uma sensibilidade fantástica e é isso que maioritariamente vamos ali encontrar. A produtora Terra Esplêndida, que organizou esta exposição, mostra como Viviane Maier dá rosto a muitas figuras que passavam despercebidas pelas várias paragens por onde andou. Fotografa muitas partes do mundo, porque ela faz algumas viagens enquanto ama, enquanto cuidadora de crianças, para famílias, mas o que encontramos ali no Porto são fotografias de Nova Iorque e de Chicago. Vamos ver os invisíveis, vamos ver aqueles que a sociedade à época marginalizava. Ela própria também era uma das invisíveis, fazia parte dessa sociedade, circulava sem ser vista e ali encontramos esses Estados Unidos das ruas. No centenário do seu nascimento, a exposição Viviane Maier Antologia revela também os filmes em Super 8 que a fotógrafa fez. São cerca de 30 minutos em Super 8 e uma coisa que a curadora Anne Morin nos explicou numa das visitas que fez à exposição é que ela pousava a câmara de filmar e depois fotografava também as mesmas cenas que estava a filmar. Enquanto filmava, tirava uma fotografia a preto e branco e uma outra fotografia, por exemplo, a cores. E consegue-se claramente ver isso no espólio que ela tem. O espólio de Viviane Maier inclui mais de 120 mil negativos e permaneceu desconhecido até 2007, quando o seu arquivo foi descoberto por acaso num leilão de bens abandonados. É por isso uma oportunidade
oportunidade de visitar esta exposição no Centro Português de Fotografia até 30 de agosto, todos os dias, das 10 às 7 da tarde. A seguir, livros para férias. Da Minha Janela é o segundo livro de Luísa Sobral. Depois do sucesso do romance premiado Nem Todas as Árvores Morrem de Pé, a cantora lançou um livro de crónicas onde o leitor fica a conhecer melhor detalhes da vida da artista. Estas crónicas serviram de exercício para me apresentar às pessoas enquanto escritora. Eu não sentia bem a necessidade, mas sentia a necessidade das pessoas de hoje em dia de conhecerem sempre os artistas para além da sua arte, que é uma coisa que eu não acho muito necessária, mas eu já percebi que hoje em dia é quase imperativo que um artista se dê a conhecer para além da sua arte. E então eu pensei, ok, como é que eu faço isso sem expor a minha vida pessoal ou expor aquilo que eu quero expor de uma forma controlada? E as crónicas foram um bocadinho essas duas coisas, ou seja, uma maneira de me apresentar enquanto escritora para além da escrita de canções e também uma maneira de me dar a conhecer um bocadinho mais e à minha vida pessoal, mas de uma forma completamente controlada e com um bocadinho de humor, que é algo que eu também acho que normalmente as pessoas não conseguem ver esse meu lado mais cómico, nem nas canções, nem na escrita do romance, não é? Luísa Sobral escreveu sobre a vida cotidiana, a maternidade, a sua vida como escritora ou o trabalho voluntário que faz numa unidade de cuidados paliativos. Ao contrário da música, que escreve de guitarra na mão, as crónicas surgem de outra forma. Eu escrevo as crónicas sempre primeiro em voz alta, no carro, e assim eu vou dizendo em voz alta as crónicas. E depois, quando eu passo para o computador, na verdade, a crónica já está mais ou menos quase toda escrita na minha cabeça. Aprendi isso muito também com um livro que li do Miguel Esteves Cardoso. Essa ideia de nós passarmos algum tempo em silêncio e deixarmos que as coisas venham ter connosco, porque ainda mais estas coisas de observação, não é? Estas ilações que nós tiramos da vida, porque o que acontece hoje em dia é que nós vamos para o carro, pomos um podcast, vamos não sei o quê, pomos música e raramente estamos em silêncio e é verdade que quando eu estou em silêncio é quando tenho mais ideias e mais penso na vida, não é? E então estes caminhos, estas várias voltas que eu faço de carro serviram para isso e servem para ir, pensando as crónicas em voz alta antes de chegarem ao papel. Num livro em que Luísa Sobral também ilustra, surgem textos que chegou a partilhar nas redes sociais e que tiveram ampla reação. Eu acho que talvez a crónica que teve mais feedback talvez tenha sido sobre uma viagem que eu fiz com os meus filhos após a minha separação à Serra da Estrela, em que tudo correu mal, assim, não é mal, não é? Porque no fundo é a maternidade real, mas eu acho que a maternidade real é algo que não se fala assim muito nas redes sociais, ou seja, quando os nossos filhos dizem que não gostam de nós ou quando estamos sempre a gritar, ou ninguém diz isso nas redes sociais normalmente, não é? E nessa crónica eu decidi dizer que tentei fazer aquela viagem a achar que aquilo ia ajudar a fingir que estava tudo igual e de repente no fim correu tudo mal e eu estive sempre a gritar, também fui uma pessoa que eu não quero ser e pronto, e expus-me assim um bocadinho e aí sim recebi muitas mensagens de outras mães a dizer finalmente dá para uma pessoa se sentir normal, é uma mãe normal. E eu não fiz por isso, porque eu não, na verdade, nada do que eu escrevo, tanto música ou crónicas, eu escrevo a pensar nos outros, eu escrevo sempre uma catarse minha, não é? Mas foi interessante ouvir isso, ou seja, até mesmo para mim, já que me estou a expor assim, ao menos não está sozinha. E há textos só reservados ao livro, nomeadamente aquele em que fala da sua experiência de musicoterapia. Eu sinto que o trabalho voluntário que eu faço é para mim, para as pessoas que ali estão e não é uma coisa para me vangloriar ou para, não sei, eu sinto muita relutância em partilhar isso porque depois pode sempre parecer, olha, ela armada em boazinha. Então nunca partilhei essa crónica só está no livro e eu faço este trabalho há 2 anos e meio. Tudo começou porque eu queria muito fazer musicoterapia. Na verdade tudo começou com as minhas idas às escolas e a perceber o impacto que a música tinha em crianças no espectro do autismo. E como eu tenho uma amiga que é médica nos cuidados paliativos, perguntei-lhe se estaria ok, se eu poderia começar a visitar a unidade e cantar para os doentes em fim de vida, e ela disse que sim, e pronto, e já passaram 2 anos e meio e realmente tem sido uma experiência mesmo muito transformadora. Eu tinha muito medo da morte quando entrei lá, e tinha muito medo que alguém morresse à minha frente, tinha muito medo de assistir à morte, ou seja,
E realmente, passados 2 anos e meio, consigo ver a morte como algo muito mais natural e consigo ver alguma beleza no fim de vida, se for obviamente vivido com dignidade. Da Minha Janela é o livro de crónicas de Luísa Sobral, editado pela Dom Quixote. Porque é tão bom gostar. Este sábado, o Teatro Nacional Dona Maria II em Lisboa recebe cinema. Será exibido o documentário Alto da Casa. É um filme assinado por Tiago Bartolomeu Costa e Joana Cunha Ferreira, que revela os detalhes sobre a história daquela sala de espetáculos que reabre em setembro ao público. É um trabalho de um levantamento, muitas horas de arquivo, que foram depois cozidas pela Joana Góes, que foi quem assinou a montagem, e que nos permitiu, por exemplo, descobrir a primeira peça filmada e que data de 1922, o primeiro espetáculo da Companhia Rei Clássico Robles Monteiro, 1964, de que maneira é que nós podemos, por exemplo, a partir dos filmes de ficção que ou filmaram dentro do teatro ou filmaram acontecimentos que se passaram no Dona Maria, mas foram filmados noutro sítio, de que maneira que o próprio Teatro Nacional Dona Maria II foi fixado pelo cinema. E é o primeiro filme que é feito sobre o Dona Maria II. E hoje, quando nós temos 180 anos de história, é o teatro que é uma disciplina mais antiga, mas é através destas imagens em movimento que nós conseguimos perceber como é que podemos aprender a criar perspectivas sobre uma memória que é uma memória que é feita para desaparecer. O Alto da Casa vai ser transformado numa série que irá passar na RTP quando da reabertura do Dona Maria. Em torno do teatro, Tiago Bartolomeu Costa está também empenhado na publicação de 10 volumes sobre peças censuradas. Já saíram os 2 primeiros livros desta coleção. Procurou identificar um conjunto de textos de teatro que ou tinham sido censurados antes ou foram censurados depois da Revolução, ou foram editados só em edições de autor, ou então em edições que já estão esgotadas, peças que nunca foram publicadas, peças inéditas, peças que nunca foram levadas à cena. São cerca de 40 peças distribuídas em 10 volumes, com um vasto leque de hipóteses para perceber de que maneira é que estas peças podem falar, ao estarem a falar sobre o passado e ao nos darem conta de que maneira é que o teatro participou da escrita da Revolução, de que maneira é que esses documentos, que também são documentos históricos, podem falar sobre a dramaturgia que é feita hoje. Esta coleção, feita em conjunto com o Teatro Nacional do Teatro e da Dança, está editada pela Tinta da China. No ensaio geral, temos agora o olhar de Guilherme de Oliveira Martins para o renovado Museu Gulbenkian. O nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura escolhe algumas das peças a que deve estar atento. Como tem sido reconhecido pelos melhores especialistas, o Museu Gulbenkian é uma referência mundial. O grande colecionador preferiu juntar a sua coleção com a identidade própria, não desvalorizando a qualidade excepcional do acervo e a sua natureza única. Vejam-se os exemplos. A belíssima cabeça de Senusserrat III, da 12ª dinastia egípcia, cerca de 1860 a.C., o baixo relevo assírio do século IX a.C., a lâmpada de mesquita do século XIV, o tapete intitulado Combate de Animais, no período safávida do século XVI, a deslumbrante Bíblia iluminada de Constantinopla de 1623, o livro de horas de Margarida de Clèves. Cada escolha pessoal de Gulbenkian representa não apenas a expressão de um gosto requintado, mas também um conhecimento rigoroso do respectivo valor cultural e artístico. Os visitantes ficam rendidos perante a jovem retratada por Ghirlandaio ou perante a figura do ancião de Rembrandt, cuja reprodução foi escolhida para a entrada da casa do artista em Amsterdão. A Palas Ateneia traz a Lisboa muitos amantes da obra do holandês. Os exemplos sucedem-se. Cantan Latour, Watteau, o requintado mobiliário de Dodin, as estátuas de Apolo e Diana de Houdon que estavam na Avenue Iana, o retrato de Irana de Fourmin,
ou o retrato de Mrs. Lounstone, de Gainsborough, os caprichos de Guardi, a foz do Sena vista por Turner, as bolas de sabão de Manet e as joias únicas de Lalique. Só os melhores museus ombreiam com a coleção Gulbenkian, que constitui a assinatura viva do grande colecionador e homem de cultura. Agora ficam as coleções em todo o seu esplendor e será, por certo, uma descoberta fascinante. É um reencontro maravilhoso. 70 obras em 70 anos assinalará em livro essa sumptuosa aventura. E deixo-vos ainda 2 obras para o verão que, estou certo, valerão muito a pena. Falo de Países Estrangeiros, Memórias e Viagens, do embaixador Luís Filipe Castro Mendes, Prémio Maria Ondina Braga de Literatura de Viagens, entregue esta semana. É um percurso fascinante, desde os primórdios da Revolução de Abril, passando por Angola, Pérsia, Espanha, França, centro da Europa, Índia e Brasil. A viagem está em cada momento como realidade viva e palpitante. De João Pinto Coelho, aconselho a leitura de Aguarela de Paris. Julieta impõe o seu gênio artístico junto dos pintores que se contarão entre os mais famosos do mundo, até à costa do Estoril, entre o Tamariz e os espiões nas festas deslumbrantes do Hotel Palácio, como pano de fundo o Holocausto. Imagine um final de tarde de verão, com o Rio Tejo em fundo e Lisboa do outro lado. Em Almada estão de regresso os concertos da Casa da Cerca e esta é uma das músicas que vai poder ouvir. Os Mano a Mano abrem o programa já a 25 de julho, com um concerto às 9h30 da noite no Anfiteatro do Jardim Botânico. É com as guitarras dos irmãos madeirenses André e Bruno Santos que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de Paulo Teixeira, e deixamos os votos de boas férias. Voltamos em setembro. Até lá, não se esqueça de aproveitar as sugestões do ensaio geral.